sal da terra, Jesus Cristo me chamou para eu alumiar o meu chamado, minha missão, pregar o evangelho, anunciar a salvação. Sou luz do mundo, sou sal da terra, Jesus Cristo me chamou. E aí, mano Jonas, conta a história. E aí, man? Senhor, minha gente, boa noite. A gente tá no campo de Baiano. Tô aqui com o meu mano Jonas. Foi ele que vai sair no vídeo aí. Acho que esse vídeo vai sair depois daquele primeiro vídeo. Ele que tava fazendo umas artes lá naquele vídeo. Mas é bem legal. A gente tá com projetos aqui de fazer projetos cristãos aqui pro IF. E tem sido muito interessante. Graças a Deus as coisas têm caminhado e vai dar tudo certo. Já deu na realidade, né? E aí depois a gente pode ir lá naquele estádio lá, mano Jonas. Aproveitar que tá com a luz ligada, né? Pode ser. A gente faz um time-lapse. Se Deus permitir, é claro. Vamos tomar um café aqui ligeirinho, a gente volta agora. Bora. Para eu alumiar o meu chamado, minha missão, pregar o evangelho, anunciar a salvação. Sou luz do mundo, sou sal da terra, Jesus Cristo me chamou para eu alumiar o meu chamado, minha missão, pregar o evangelho, anunciar a salvação. Não posso me esconder debaixo de uma tapera, não posso me esconder em cima do meu torrão. Sou luz para alumiar o meu povo nordestino, pregar a Jesus Cristo em qualquer situação. Não posso me esconder debaixo de uma tapera, não posso me esconder em cima do meu torrão. Sou luz para alumiar o meu povo nordestino, pregar a Jesus Cristo em qualquer situação. Não posso me esconder debaixo de uma tapera, não posso me esconder em cima do meu torrão. Sou luz para alumiar o meu povo nordestino, pregar a Jesus Cristo em qualquer situação. Não posso me esconder debaixo de uma tapera, não posso me esconder em cima do meu torrão. Sou luz para alumiar o meu povo nordestino, pregar a Jesus Cristo em qualquer situação. Pregar a Jesus Cristo em qualquer situação. Pregar a Jesus Cristo em qualquer situação. Eu vou, oi, eu vou. Aonde Deus me mandar eu vou. Meu Deus, pra esse mundo eu não volto. O que passou ficou. Meu Deus, meu coração agora quer paz. A verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti. É porque assim, eu não Você acha que vai falar sobre o que? Pera, para aí de novo. Paz do Senhor, pessoal. Eu sou o Matheus, eu sou esse que tá aí do lado esquerdo da visão de vocês. E esse irmão que tá aí do meu lado é o irmão Rafa, Rafael Carneiro. E nesse vídeo, eu preciso explicar isso antes de continuar o vídeo. A gente vai falar sobre um assunto específico que a gente colocou aí. E a gente vai trazer, e é muito legal, foi muito top a gravação desse vídeo, foi muito legal. A gente trouxe muitos versículos e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nesse vídeo. Então não saia dele. E só para lembrar, já vai aparecer o Instagram do irmão Rafa e o meu aí também. Se vocês puderem, sigam lá. E
acompanhem a gente pelas redes sociais, porque vai sair mais alguma coisa em relação a isso, principalmente eu. O irmão Rafa deve postar de vez em quando alguma coisa, mas é basicamente isso. Deus abençoe vocês e voltem pro vídeo. Cuidado, né? Que Deus exerce sobre nós. Eu comparo o cuidado de Deus com o cuidado de um pai com um filho. Não, é uma boa A Bíblia vai comparação. trazer logo isso de cara, esse cuidado que Deus tem como se fosse um pai e um filho. Porque o pai, ele vai amar o seu filho incondicionalmente. Ele vai querer bem do seu filho o tempo inteiro. A palavra vai dizer também, um texto que fala sobre isso. Sobre qual é o pai em sua consciência que o filho pedindo pão, ele vai dar pedra. Né? Ele vai falar sobre a questão e ele vai fazer várias alusões. Se teu filho te pedir pão, tu vai dar pedra. Se teu filho te pedir um peixe, tu vai dar uma serpente. Se teu filho te pedir um ovo, acho que essa quem traz o do ovo é o texto de... acho que é João que traz essa do ovo. Tu vai dar um escorpião. É o que a palavra vai retratar. E o Senhor vai falar depois de tudo isso que se até vocês, nós, é o Senhor falando conosco, que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o Pai que está no céu? Então você vê, o Pai é perfeito. Ele sempre vai fazer do melhor possível, do melhor que a gente pensa, é Ele que vai fazer. É justamente isso. Quando a gente trata dessa postura de Deus sobre a humanidade, sobre o seu grande amor, né, que tem para conosco, mandar o seu filho ao mundo, é o mesmo Deus que nos ama tanto, mas que deseja que nós possamos viver um padrão, que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Como um Deus bom pode nos presentear com coisas más? Como ele pode dizer para fazermos coisas ruins? Como ele botaria um padrão ruim para nós? É impossível. Um Deus que ama, um Deus que quer o nosso bem, nunca nos dará coisas ruins. Portanto, se isso é a verdade de Deus, se isso é o que a palavra tem nos mostrado, por que não conduzimos a nossa vida diante disso? Um Deus de amor, de cuidado para conosco, que ele vai falar sobre a questão muito fundamental, sobre a questão de descanso, por exemplo. Quem está em Deus e que tem cuidado de Deus pode descansar. Então, é fantástico essa parte. Aí vai entrar aquele texto de Filipenses 4, muito conhecido, por sinal. E por nada andeis ansiosos, só que a gente conhece só a primeira parte, né? Por nada andeis ansiosos. Só que ele continua o texto, ele não termina nessa parte. Ele fala, por nada andeis ansiosos, até que, mediante oração e súplicas, vosso Pai, talvez não esteja certamente igualzinho, eu sei, eu acho que não tá, mas mediante oração e súplicas, o vosso Pai saiba do que vocês pedem. E não porque ele não sabe, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele sabe tudo. Mas é algo que ele quer que a gente peça, para que ele entenda, ele possa agir. Porque Deus não força nada, ainda que ele queira, você tem que querer. É uma questão que a gente às vezes para de pensar. Eu vi um comentário, um vídeo no YouTube que eu achei muito legal. Ele vai contar a história de um pai que fez um bolo para os filhos. E esse pai, ele sabia que os filhos iam gostar do bolo, mas ele decide não forçar os filhos a comer o bolo. E os filhos nunca tinham comido o bolo, né? E ele decide não forçar os filhos a comer o bolo, ainda que ele perca ainda que eles não comam o bolo e percam a experiência de que o pai sabia que eles iam gostar. Então acontece essa questão, Deus não vai forçar a gente a fazer nada, ainda que a gente não queira, ainda que seja muito bom pra gente. Se a gente não quiser, ele não vai forçar. Justamente. Na realidade, o trabalho quem força as coisas é Satanás. Então, se você abrir uma brecha para Satanás vai querer entrar de toda forma. Justamente. Tudo nós tratamos sobre essa questão de ansiedade que o próprio Mateus vai trazer. Mateus, o livro do evangelista Mateus, ele traz no capítulo 6 uma expressão muito interessante. Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma.
nem pelo que comer, nem pelo que beber. E ele vai trazer a partir do verso 25 justamente uma série de descrições sobre as necessidades que nós passamos na nossa vida. Com certeza. E ele mostra exatamente de forma prática que Deus supre as nossas necessidades. Então nem sempre Deus nos dará o que a gente quer, porque isso não é a nossa necessidade. Mas é que a palavra nos direciona a entender que Deus nos dará o que é necessário. Então se nós estamos passando por um problema, por uma situação que é necessário aquilo pra gente, que é essencial, Deus nos concederá. Então a parte da confiança, de saber que Deus é um Deus cuidador, é um Deus que nos coloca na situação, olha, eu vou dar a você o que é necessário para você viver. Mas em troca que você entenda que buscar o meu reino, isso vai dizer no próprio capítulo 6, no verso 33, é exatamente isso. Buscar primeiro o meu reino, a minha justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a parte do cuidado de Deus, que nos traz a um ambiente de descanso, é o mesmo ambiente de descanso que nos coloca em uma situação que devemos compreender a vontade de Deus. Que vai dizer no capítulo 12 de Romanos, no verso 1, no verso 2, que é boa, perfeita e agradável. Então é nessa perspectiva que ele quer trazer. E a pergunta que nós devemos refletir é essa: como um Deus tão bom, um Deus que nos ofereceu o seu melhor, nos colocaria em uma situação, em um Deus de amor e de descanso, nos colocaria, nos daria atributos e normas a seguir que nos prejudicaria. Então é encontrar eu pensar desta maneira. Então é importante isso que Mateus coloca. É fantástico a nossa do texto de Filipenses. É fantástico porque ele nos mostra um outro pensamento, uma visão maior sobre as coisas. Entendeu? Muitas vezes a gente está fixado em um determinado ponto, objetivo. A gente precisa pensar além disso. Mas o que o Senhor propõe a mim? O que é que o Senhor ele quer? Eu descanso, eu sei, Ele é o meu Deus, Ele está me proteger, me guardar, me sustentar, e conduzir a minha vida. Mas será que eu estou entendendo isso? Eu estou procurando viver o que Ele quer também? Então isso aí é essencial para a nossa convivência com Deus, né? Isso é uma das coisas que nós temos. Às vezes a gente lê algumas partes do que Jesus fala como se elas tivessem menos importância do que outras. Eu acho que o irmão Rafa vai concordar comigo de que muitas pessoas passam os olhos sobre esse texto de buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, como se tivesse uma importância menor do que os outros textos de Jesus. Então, Jesus vai falar em algum momento, que eu não sei onde é que está a referência, vai dizer que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E isso é muito top, isso é uma promessa muito massa. Mas é o mesmo Jesus que faz essa promessa, que manda a gente a buscar primeiro o reino de Deus e as outras demais coisas serem acrescentadas após, não durante, não primeiro. Então você vai buscar o primeiro reino de Deus. Deus ele é um Deus de amor. Ele não nos manda fazer qualquer coisa sabendo que não seria bom para nós. Até porque Ele cuida da gente. Às vezes a gente acaba passando por alguns processos em que são permissão de Deus. Só que o processo, o fim do processo não é destruir. Por que Deus permite o processo? Porque Ele precisa mudar você. É a grande questão. Deus ele não vai lhe permitir um processo só porque você vai sofrer, para fazer isso e aquilo. Não, Ele quer trabalhar você. Para que lá na frente, com uma outra revelação maior, você não suceda, você não caia nesse buraco, nessa história, nesse fluxo. Aí você vê lá no Velho Testamento, Deus vai comparar o amor dele como o amor de uma mãe com o seu filho. Você vai dizer, aí o texto vai dizer, ainda que uma mãe que amamenta esquecesse do seu filho, eu não me esquecerei de vós. Você vê, velho? Olha o tamanho dessa promessa, olha o que Deus nos promete. Agora, nós estamos de fato nos agarrando às promessas que Ele nos dá? Nós estamos de fato querendo entender e cumprir toda a Escritura ou nós só olhamos algumas partes? Porque é de fato muito importante que a gente tenha essa visão de que a Bíblia toda é verdade. Não dá para você pegar um trecho e falar, olha, eu acredito nisso e não acredito em outra coisa. Principalmente nas questões da Bíblia. Porque pode falar. Porque se fosse qualquer outro livro, qualquer outro autor, você pode olhar e falar, é um homem, é humano. Mas, velho, a Bíblia é inspirada.
veio diretamente do próprio Deus. Justamente. E é comprovada de diversas maneiras, cientificamente. Fora a que ela mesma se comprova, né? E várias vezes está comprovado na ciência, na geografia, na arqueologia. Tem muita comprovação arqueológica da Bíblia, que a Bíblia é real. Então, velho, falta muito. É por isso que vai dizer aquele texto, que vai dizer: o meu povo perece, porque não conhece a minha palavra. Eu não sei, ele traz a minha palavra no final. Então, Conhece a minha palavra. é essa a questão, a própria Bíblia vai dizer. Eu acho que o Rafa vai querer colocar alguma coisa sobre Isso. A grande questão e o que nos permeia nesse pensamento é que o cuidado de Deus, ele permeia dentro da sua vontade. Se o Deus cuidador, ele é um Deus que coloca diante da sua vontade, é isso que eu devo seguir. Ele nunca vai me proporcionar algo que é ruim. Você pensa, mas eu passo tanta aflição, irmão Rafa, eu tenho problema com tanta coisa, eu passo por N problemas, e todos nós temos problemas diferentes. E se formos citar, passaríamos a noite aqui citando nossos problemas que temos. Mas todos esses problemas são instrumentos do Senhor, para nos mostrar algo, para nos ensinar algo, para nos direcionar a algo, para tirar o nosso olhar sobre determinada coisa. Então Deus, ele trabalha nessa perspectiva. Então até as dores. E isso está nítido na palavra. E eu posso citar aqui vários exemplos. Isso é nítido na palavra. E acho que o primeiro que a gente pode citar é aquele que Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Isso. Jesus lhe promete aflição. Pode continuar. É nessa perspectiva da aflição e do problema que o estado de Deus, a bondade de Deus está. Ele nos ama e Ele nunca nos dará o que é ruim. Portanto, se você está passando por aflição, está passando por problema, entenda, tem um aspecto positivo aí. Então, o problema é o nosso olhar. Só para falar do olhar, quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando o povo está prestes a entrar na Terra Prometida, e Deus, o povo envia os espiões para olhar a terra, os outros vão, no meio das espiões, vão dois, Josué e Caleb, e vão outros espiões no processo. E eles chegam lá e eles veem a terra habitada por gigantes, é uma terra cheia de coisas boas, um cacho de uva enorme, então tinha atributos fantásticos. Mas quando você vai olhar para o texto, você vai encontrar que os outros espiões, ao contrário de Josué e Caleb... Para tanto que os outros nem são lembrados, os nomes dos outros Não, ele não tem. Então assim, você olhar isso e você perceber a visão dos outros. A terra está contaminada, cheia de gigantes, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai agir diante daquela situação? Olha, é um povo poderoso, é um povo que tem tal... Mas aí Caleb se levanta e diz: não é o gigante a situação. Nós estamos diante de uma terra que manda leite e mel. Nós estamos diante de uma promessa, estamos diante de uma realização divina. E ele vai tratar: levantemo-nos. Eu acho que o texto trata bem assim: levantemo-nos e possuiremos a terra que o Senhor nos prometeu como herança. Isso. Velho, é uma falta de confiança que esse povo tem em Deus. Porque Deus lhe promete uma coisa e ele é justo e fiel para cumprir. Justamente. Então, nessa perspectiva, porque é nessa visão de mundo que a gente precisa trabalhar. Então, a questão muitas vezes da nossa vida é percepção, é olhar. Como é que está o nosso olhar? Ele está corrompido por nuvens de pensamento, de coisas que a gente ouve, a gente observa e que não vão nos trazer isso. Será que a gente está olhando para o lugar certo? Isso. Será que a gente está focando em Deus ou em outras coisas? O nosso objetivo enquanto pessoa. Então, e aí, levando essa consideração da aflição e do problema, Deus proporciona que o povo venha para uma terra habitada por gigantes. Mas que há uma terra que tem um propósito. E assim Deus faz conosco. É um Deus que nos propõe viver em terra de gigantes, em terra de gente muito maior que a gente, que pode nos acabar com a nossa vida, enfim. Mas Ele nos propõe viver essas situações para que nós possamos entender o seu poder. Então Ele age muito para mostrar a sua glória. Porque eu estou passando por essa aflição, por essa doença, por essa ação. Mas o que Deus tem te ensinado nisso? Você tem confiado, você tem depositado a sua vida ao Senhor. Tem pensado: Senhor, eu tenho colocado dentro do Senhor a minha vida. Talvez você tenha vivido aqui, só para complementar, talvez você tenha vivido aqui na sua vida e aflições
grandes adversidades na nossa existência e tem só errado até aqui. Eu não confio no Senhor, eu não entendi os seus propósitos, mas a partir de hoje eu quero fazer. Então Deus nos dá essa oportunidade hoje, né, irmão Mateus? O cuidado de Deus ele é contínuo. A palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo tempo. Todo tempo. Ele vai tratar, e ele trata da gente não só em aflições físicas, Sim. às vezes pensamentos, cara. Ainda hoje você vê o cuidado infinito de Deus. Eu tava perguntando a Deus, falando assim, qual é o sentido? Qual o propósito de ter vindo pra cá hoje, feito isso e aquilo? E gravando esse vídeo aqui eu entendi. Eu falei assim, me mostra, eu não entendi ainda, mas eu sei que o Senhor tem. Porque, velho, ao invés da gente dizer e olhar pra Deus como se ele fosse um vilão, a gente tem que saber que ele é um pai, que cuida da gente e que ele enxerga o que a gente não enxerga, que os caminhos dele são maiores do que os nossos, que ele cuida de nós da parte que a gente ainda não enxerga. E ele não precisa, ele não é subordinado, nós somos subordinados. Ele não precisa ficar dando resposta a gente, ficar mostrando o que é que ele está fazendo, o que ele está fazendo, velho. Então é essa questão, a gente precisa às vezes parar de focar no problema, tirar o olho de o que é que está acontecendo no problema e focar no Deus cuidadoso, no Deus amoroso, no Deus de amor, que cuida da gente, que nunca nos abandona, que fala com ele olha pra gente e fala, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só. Jesus quando sobe, ele fala, não vos deixarei órfãos, mas vos darei outro Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo, velho. Cara, é muito top. É muito top. Veja, a gente tem o acesso ao Espírito Santo, o acesso ao Pai, o acesso ao Senhor Jesus. E aí eu tava até conversando, irmão Rafa, eu gravei um vídeo sobre isso ontem, o Senhor me colocou no meu coração sobre isso, falar justamente sobre essas questões, sobre pessoas que olham para os discípulos e falam, poxa, eu queria ter vivido naquela época, por causa para poder ter visto Jesus, para poder ter falado com Jesus pessoalmente. Só que o fato é que Jesus pessoalmente é muito top. Eu também gostaria de ter o acesso com ele pessoalmente. Só que eu tenho acesso com ele hoje, direto, diário. E ele ele tá lá para me escutar, ele tá lá para escutar você. Ele não tá dividido aqui num mundo onde só onde é uma limitação geográfica. Sabe? E aí existem essas questões, às vezes a gente não percebe o agir invisível do Senhor, mas ele está agindo. Não é porque você não vê que o Deus vai deixar de agir, de estar em seu favor, de cuidar de você. Porque olha o que o texto, Romanos 8, 27 a 28, né? Romanos 8, 28 diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente só lembra até aí, né? Mas o texto continua. O que é que acontece? Então, como é o início? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e, tem uma vírgula, na realidade não é um i, né? Vírgula, que estão chamados segundo o seu propósito. Então, se você está no propósito de Deus e vem um gigante, e vem uma barreira, e vem alguma coisa, pode esperar, porque o Senhor vai entrar com providência. O Senhor é o waymaker. É o termo em inglês, que é o abridor de caminhos. Ele abre caminho onde não tem caminho, ele abre porta onde não tem porta. Então, velho, ele é o Deus que cuida da gente. Eu quero passar um pouco agora para o irmão Rafa, ver o que é nessa perspectiva. E a ideia que se tem é que as aflições, que os problemas, o ambiente essencial, é o ambiente que Deus proporciona para ele exercer o seu cuidado. Aprenda isso. O ambiente que você está vivendo é um ambiente propício para que Deus exerça o seu cuidado. E você, talvez você tenha não se sentido amado até hoje por Deus. Deus não me ama, só tem um problema na minha vida. Poxa, calma. Repense sua vida. É o seu olhar. É o nosso olhar enquanto pessoas. É o nosso olhar. Aí a nossa olhar está fechada. É que nem o versículo que está de Romanos 8. A gente só lê até a metade. Mas se a vontade dele e o querer dele que está proporcionado. Então, duas coisas. Ou nós vivemos a nossa vida, queremos viver uma vida de acordo com o Senhor quer, que ele deseja viver. E que essa vida vai ter aflição, diz o texto, o próprio Jesus vai falar. Mas que esta vida que é de aflição tem o cuidado de Deus, excentricamente. Então, é necessário vivermos uma vida que busque isso. E adiante disso, nós devemos construir a nossa caminhada, né? A nossa vida pessoal com Deus. A nossa vida pessoal com Deus.
Então pare, pense, relaxe. A gente precisa ter reflita, né? intimidade, né? A gente precisa colocar o Senhor como nosso dono e deixar Ele guiar a nossa vida. Porque quando a gente tenta guiar a nossa vida, a gente não tem todas as respostas. Não. E aí acontece dessas. A gente vai ficar lá, meu Deus me abandonou, Deus me deixou. É por isso que tem ateu. Ateu é aquele que briga, que tenta brigar com Deus, mas ele sabe que Deus, todo ateu sabe que Deus existe, lá no fundo. Porque o princípio do ateu é aquele que brigou com Deus por algum motivo. E aí ficou de birra com Deus e quer ganhar a briga de Deus. É muito engraçado. Mas assim, vamos tirar o foco do ateu, vamos voltar para a conversa do infinito amor de Deus e do cuidado. Sabe essa palavra de Romanos? Eu acho que você já tinha percebido isso no texto. O Senhor falou isso comigo muito forte um dia desse. Foi recente, bem recente. Eu estava assistindo um vídeo qualquer e o irmão nem falou nesse sentido. Ele leu o versículo. Ele leu Romanos 8:28, foi até o irmão Luciano Subirá. E aí, quando ele leu esse texto, que ele passou dessa parte, ele falou todo que... Como é o início? Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, versículo, legal, conheço. Ele continuou falando. Ele falou, esse é o versículo tal. E eu fui pegar para ler. Quando eu pego para ler, o Senhor fala fortemente comigo nisso. E aí eu vou gravar uma mensagem depois, e acho que já é o Senhor me mostrando o próximo passo. Vou gravar uma mensagem depois para poder falar sobre isso mais especificamente, poder aprofundar nisso. Mas eu acho que é um ótimo tópico a gente continuar falando talvez do amor de Deus, do infinito cuidado, do carinho dele que ele tem para conosco. Então eu passo de volta a palavra, deixa ele... Isso, e é assim pra gente fechar chave de ouro. Olhe para um texto bíblico que fala justamente isso. Que o Senhor, os pensamentos do Senhor são infinitamente mais, muito mais do que os nossos. É o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A expressão bíblica é infinitamente mais. Não só infinitamente, mais do que infinitamente. Então, é algo surpreendente. É muito top, né? É o Deus que abre caminhos, sabe? Mas não tem mais jeito. Sim, é a minha perspectiva. Mas a perspectiva divina é que há caminhos, aqui há soluções. Então assim, Deus vai abrir caminhos aos nossos olhos, mas aos olhos deles já estão abertos há muito tempo. Não, porque ele enxerga o todo. A gente enxerga uma parte, bem pequena, por sinal, mas ele enxerga o todo, ele enxerga todos os caminhos. E ele sabe, olha, o caminho é esse. Se você desobedecer, você lá na frente, se você quiser recalcular a rota, você vai perder, vai ter consequência. Mas eu consigo, porque eu sou Deus. Mas se você não quiser, é com você, meu amigo. Eu tenho um caminho, eu tenho um propósito perfeito para você. Verdade. E isso demonstra o infinito amor de Deus de novo. Ele não nos criou sem um propósito, ele não nos criou ao léu, esperando que algo acontecesse para que pudesse nos usar, que a gente pudesse fazer qualquer coisa e exaltar o nome dele, sabe? Então, eu acho que a mensagem que tem para hoje aqui, que a gente rodou e só falou desse tema, é foca na coisa certa. Tira o foco, não sei no que é que está acontecendo, se o foco é no propósito, tira o foco do propósito, foca em Deus. Tira o foco do problema, foca em Deus. Porque o Deus é o Deus que quando você menos acha que Ele está perto de você, quando você acha que tá sozinho, que Deus não está contigo, é nesses momentos em que Ele está mais com você, é nesses momentos em que Ele te carrega no colo e te leva para fazer a coisa certa, sabe? Isto. E a grande questão que se envolve é esta: deixe Deus cuidar de você. Submeta a Ele. Senhor, cuide de mim em todos os detalhes da minha vida. É como uma criança que está andando e segura nas mãos do seu pai ou da sua mãe. Eu tenho feito essa oração. E essa criança ela vai indo e ela não tem medo de ninguém. Ela já segura nas mãos dos seus pais e ela não tem medo de cair. Ande sem medo de cair, porque existe um Deus que pode te ajudar. Amém? Uma oração que eu tenho feito, só para terminar rapidinho aqui, para não estender mais. Uma oração que eu tenho feito, eu tenho falado ao Senhor, ao Senhor Jesus, ao meu Pai, a Deus e ao meu melhor amigo, o Espírito Santo, que é meu Senhor também. Que eu sempre quero ser uma criança nos braços dele. Amém. Que eu quero deixar que ele me leve. Porque se eu for tentar me levar, não dá certo. Então tá bom, minha gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoando. Deixa Deus cuidar de você.
Então, pessoal, as notas do editor, só para relembrar vocês, para que vocês se inscrevam no canal. Vai estar passando um pop-upzinho aí agora nesse momento. E que vocês não esqueçam de seguir o irmão Rafa, de me seguir no Instagram. E para que vocês acompanhem, para que vocês percebam quando tem vídeo novo, tal, etc, etc, etc. Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu sei que Deus falou com você nesse vídeo, tá? Deus abençoe.